Boa tarde, Deus abençoe você, que alegria mais uma vez nesse sábado maravilhoso estarmos juntos. Eu fico tão feliz mesmo de poder entrar aí na sua casa, no seu santo e abençoado lar e ao mesmo tempo fazer um convite. Por que não ficar conosco, participar conosco? Esse é o nosso programa Saúde e Fé, minha gente. Queremos cuidar de você. Aqui a saúde, ela é vista com tanto cuidado, com tanto carinho. Estamos na casa da mãe, é bom estar onde a mãe está. E Nossa Senhora sempre tem esse cuidado, esse carinho de querer o nosso bem querer, nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. E é por isso que tem esse programa, porque nós queremos cuidar de você. Por isso que a gente traz também grandes médicos, grandes especialistas, que aqui tem tempo para desenvolver o tema, tem tempo também para nos explicar bem. É isso que a gente quer, que você entenda tudinho. E é tão importante que você participe também, interaja conosco. Como o nosso WhatsApp, que é o 12 3104 1212, 12 3104 1212. Não esqueça, hashtag Eu na TV, aí a sua pergunta chega nesse programa. E para você também acompanhar os bastidores, as fotos, curtir, acompanhar os nossos enquetes, o nosso interativo, é o nosso Instagram, minha gente, programa Saúde e Fé. Então, fique muito à vontade de participar, afinal de contas, você sabe que esse programa é seu. Minha gente querida, de acordo com o estudo federal da Universidade de São Carlos, a UFSCar, a anemia por falta de ferro no sangue atinge 33% das crianças no Brasil. O alto índice pode estar diretamente ligado à anemia materna e ingestão inadequada de ferro. Sentir cansaço, falta de apetite, tontura e apatia são sinais de que algo não está bem em nosso corpo. Em alguns casos, esses podem ser sintomas de anemia e precisam ser tratados. E para falar sobre esse tema, nós queremos convidar ela, que é a nossa grande médica hematologista, minha gente, a doutora Camila Miranda, para entrar na salinha da saúde. Boa tarde, doutora Camila. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe. Hematologista, né? Hematologista. Gente, se tem alguém especialista em sangue, está aqui hoje, minha gente. Assim, ó. Doutora, senta, por favor, doutora, bem-vinda. Obrigada. Ô, doutora Camila, eu aprendi nas aulas de biologia, e olha que eu fui um bom aluno, né? Eu gosto muito dessa área, assim, que o nosso sangue, ele tem as famosas hemácias, glóbulos vermelhos, os leucócitos ou os glóbulos brancos, as plaquetas, o plasma. É isso ainda ou mudou, doutora? Não, exatamente isso. Exatamente isso que você aprendeu, está corretíssimo. E a anemia? A anemia, ela está relacionada com a questão dos glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos vermelhos, exatamente, as famosas hemácias. As famosas hemácias. A anemia hoje, a gente sabe, né, que pela Organização Mundial de Saúde, de uma forma bem objetiva, a anemia é quando tem uma redução do nível de hemoglobina. Tá. A hemoglobina é uma proteína que tem o objetivo de transportar o oxigênio dos pulmões para todo o nosso organismo. Tá. Então, uma vez que eu tenho essa redução dos níveis de hemoglobina, eu tenho os sintomas relacionados a cansaço, fraqueza, desânimo. Ok, doutora, assim, vamos recapitular, porque eu gosto dessas coisas assim, né? Aproveitar que ela, gente, é uma hematologista, né? Se tem alguém que entende do sangue, está aqui hoje. Eu sou apresentadora, a senhora é minha convidada, temos a diretora, né? Temos o produtor, temos a nossa equipe, os câmeras, aqui, iluminação, né? Áudio, vídeo, cada um tem a sua função. E é nesse trabalho de harmonia que o programa acontece, que a coisa acontece, né? O sangue também, cada um tem uma função, né? Sim. Então a doutora já falou que os glóbulos vermelhos responsáveis pela oxigenação, é isso? Isso, por transportar a oxigenação do pulmão para todo o nosso organismo. Cérebro, coração, dedinho do pé. Tá, e os glóbulos brancos? Os glóbulos brancos... Não, os leucócitos. Leucócitos, eles estão relacionados, entre aspas, com parte da imunidade, porque imunidade é algo muito mais amplo, né? E as plaquetas, que também estão no sangue, elas são responsáveis pela coagulação. Ok. E o plasma?
E o plasma, ele é o meio de transporte, claro que ele contém várias proteínas. Pode ser bicicleta, carro, trem, avião, né? E a Dutra. Então, o plasma é o que vai circular, vai facilitar o trânsito aí, doutora. Exatamente. Tá vendo como vale a pena a gente perguntar, recordar aquelas aulas de biologia, vale a pena. Porque quando a gente ouve falar de a pessoa tem anemia, opa, glóbulos vermelhos. A pessoa tem leucemia, glóbulos brancos. E aí a gente vai entendendo as coisas, viu, gente? Agora, então, a anemia é a deficiência? É quando eu tenho uma redução do nível de hemoglobina. E por que reduz? Aí a gente vai ter que investigar. Ah, não. Anemia, lembrando que a anemia não é nenhuma doença em específico, né? A anemia é um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Então, diversos são os motivos. Claro que o principal são as deficiências, né? Como você bem disse, de ferro, por exemplo, mas não é único e exclusivo. A gente tem muitos outros motivos de anemia, né? Como é que sinal que o corpo vai dando, né? Que ele assim, opa, alguma coisa, a pessoa tá, até a gente brinca pejorativamente, você é um anêmico, ou seja, que sinal que a pessoa tá tendo, que está realmente mostrando que pode ser uma anemia. Diversos são os sinais e sintomas, né, relacionados. Claro que a gente tem desde os sintomas e sinais leves até os mais graves, então os principais são sintomas inespecíficos, né? Cansaço, fraqueza, sonolência, dificuldade no aprendizado, no caso das crianças, tontura, palpitação, desmaio, AVC, pode ser um motivo, inclusive, infarto, lógico, nos casos mais graves, né? Mas então, principalmente essa tirando esses casos mais graves, como AVC e infarto, então praticamente nesse ritmo que a gente tem no dia a dia, todo mundo está anêmico, porque eu sinto cansaço, eu sinto, né, fadiga, etc. Ou seja, mas é o ritmo nosso que é acelerado. Mas quando é que isso não está confundindo com anemia? Na verdade, é importante, a partir do momento que existem alguns sintomas relacionados, fazer os exames de sangue, de controle e de um famoso check-up. Hemograma, ele já revela essa deficiência de glóbulos? O diagnóstico de anemia é feito através do hemograma simples. Qualquer local a gente tem acesso ao hemograma, é um exame simples, barato. Muita gente tem hemograma em casa, né? Então, o que ele tem que ficar atento? Assim, é os eritrócitos, alguma coisa assim? Isso. Olha lá eu falando. Então, no hemograma, o que a gente avalia principalmente é o nível de hemoglobina, o valorzinho que tem ali por grama por decilitro. O hematócrito também, que é a porcentagem desse mesmo valor, mas principalmente o nível de hemoglobina. Né? Diversas são as características que vão constar no hemograma, como VCM, HCM, mas isso é mais uma orientação para o especialista poder raciocinar das possibilidades de causas, né? Das possíveis causas da anemia. Então, via de regra, nível de hemoglobina para mulher menor do que 12, estamos alterados. E para homem menor do que 13, também temos um valor menor, abaixo disso. Doutora, chegou a primeira pergunta do nosso Instagram aqui. Que bom que você está interagindo pelo nosso Instagram. É para você usar mesmo, viu? Programa Saúde e Fé. A anemia está relacionada com a baixa imunidade, doutora, né? A anemia... são glóbulos diferentes, são partes do sangue diferentes aí, ó. Sim, exatamente. Lembrando que imunidade, na verdade, não está relacionada a uma única célula, né? Como eu disse, imunidade é um contexto. Então, é alimentação adequada, né? Fazer uma atividade física, a questão do manejo do estresse. Claro, se avaliar se tem alguma outra doença ou não, é subjacente, né? Mas pode ter, sim, uma relação com a imunidade, desde que eu tenha, por exemplo, deficiências de vitaminas e que causa a anemia e, consequentemente, vai interferir com a questão da imunidade, né? Mas não diretamente relacionadas. Doutora Camila, a pessoa já nasce com essa propensão à anemia ou a anemia não é uma doença, mas isso surge no decorrer da vida? Nasce e se desenvolve mais na frente ou pode ser uma situação lá na frente que não está ingerindo ferro, não está isso aqui, aparece quadros anêmicos? Perfeito. Na verdade, a anemia a gente pode ter desde alterações genéticas herdadas, assim como alterações ao longo da vida por diversas patologias, né? Então, no caso da anemia, por exemplo, anemia falciforme, que é uma doença genética que acaba interferindo com a mudança do hemograma desde bebezinho. Já, por exemplo, a gente tem como a síndrome mielodisplásica, que acomete principalmente os pacientes mais idosos, e a anemia vai se manifestar nesse paciente mais idoso. Mas ao longo de toda a vida, a gente pode ter manifestação de anemia por diversos motivos. Ou seja, não é porque
porque eu tive uma vez um quadro, fui tratado, etc, melhorou, regulou, que eu não vou ter mais, eu posso ter. Podemos ter, sim. Okay. E é sempre importante pensar no motivo daquela anemia, na causa exatamente para tratar da melhor forma. Quando a gente pega o hemograma e vê lá assim, ferritina, é alguma coisa que diz relacionada a ferro e situação de anemia, doutora? Sim, super famosa a ferritina, né? Na verdade, o principal motivo de anemia no mundo é deficiência de ferro, né? E a forma da gente avaliar essa deficiência de ferro é através de diversos exames, claro, mas um dos exames que a gente avalia, que é extremamente sensível ao diagnóstico de uma anemia ferropriva, que é uma anemia por deficiência de ferro, é a ferritina. A ferritina é uma proteína que estoca o ferro. Né? Então, uma baixa dessa ferritina... Que fica no sangue, que está no sangue. Ela está no sangue, produzida no fígado, mas ela está no sangue. E uma vez que eu tenho uma ferritina abaixo de 30, que a gente reconhece hoje de uma forma geral, claro que existem algumas outras situações que a gente vai usar um nível um pouquinho diferente, a gente pode constar como uma anemia por deficiência de ferro. Ok. Agora, quadros anêmicos, assim, estão relacionados principalmente com alimentação? Porque é a questão ferro, ferritina, etc. A gente busca isso na alimentação, no exercício, etc. Mas principalmente um dos motivos da redução é a má alimentação, doutora? Também. No caso da anemia por deficiência de ferro, a gente precisa pensar em alguns aspectos, né? A alimentação, o ferro vem para a gente através da dieta. Então, esse é um pilar fundamental, importante. Vai ser absorvido em parte do estômago, do intestino. Então, se eu tiver qualquer problema intestinal ou no estômago, a gente pode ter uma deficiência de ferro, por exemplo, a doença celíaca, né? Que eu tenho uma inflamação do duodeno, que a gente chama. Então, essa absorção do ferro não acontece. E no caso, se eu tenho um aumento de perdas, por exemplo, por fluxo menstrual excessivo. Né? Então, quando eu tenho um desequilíbrio na ingesta, absorção ou perda, a gente pode ter como resultado essa mudança da balança e sim pender a questão da deficiência do ferro. A doutora colocou um tema, eu citei a alimentação, mas daqui a um pouquinho a gente vai mostrar uma matéria que a gente fez sobre a importância da alimentação para essas compensações do ferro, viu? Mas a doutora falou de algo interessante assim, né, do processo da menstruação, enfim. Mas um acidente, uma pessoa perdeu uma quantidade de sangue, de repente está lá, precisa de bolsas de sangue. Ou seja, a pessoa pode desenvolver um quadro anêmico quando um acidente perdeu uma quantidade de sangue, doutora? Sim, com certeza, né? Quando a gente tem um acidente importante, que eu tenho uma perda de grande quantidade de volume sanguíneo, sim, a princípio o nosso organismo acaba se adaptando da melhor forma, de uma forma mais aguda, mas logo em seguida, nas próximas horas, pode sim ter o desenvolvimento de uma anemia aguda, que a gente acaba chamando de uma anemia aguda por um choque hipovolêmico, por exemplo. E aí a transfusão faz-se necessária porque não tem uma forma de compensar isso, senão a transfusão sanguínea. Então eu não vou doar sangue, porque se eu doar sangue eu vou ficar anêmico. Posso pensar assim? Não, quando a gente vai fazer uma doação de sangue, você passa por um processo de avaliação, diversos critérios para efetivamente checar se você é um candidato à doação. A gente só doa aquilo que a gente tem sobrando, né? O que tem para você, infelizmente, mesmo que esteja normal, você não vai conseguir passar nesse critério. Então, não, é uma quantidade, é um volume seguro, desde que você tenha os critérios, os requisitos necessários. A senhora citou antes, assim, falciforme, enfim, são tipos de anemia? Existem quantos tipos de anemia? Muitos, né? Muitos. A gente tem anemia por deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, ácido fólico, anemia hemolítica. Das anemias hemolíticas, nós temos diversas possibilidades, como, por exemplo, anemia hemolítica autoimune, que pode estar relacionada com doenças reumatológicas, por exemplo. Anemias relacionadas a doenças crônicas, como disfunção renal, hemodiálise, por exemplo, anemias relacionadas a neoplasias. Então, diversas são as situações. A doutora falou anemia hemolítica, sangue lítico, litos é pedra, alguma coisa assim, não? Não, de lise. Lise, que é quando eu tenho a quebra da hemácia antes da hora. Então, a minha célula acaba morrendo antes da hora, e se a célula morre antes da hora, meu aporte de oxigênio diminui. Exatamente. Olha...
E nós temos também, além das perguntas que estão chegando pelo WhatsApp, pelo nosso canal aí do Instagram, fomos às ruas e perguntamos, você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre anemia, como essa que chegou agora? Boa tarde, meu nome é Fabiano Quixaba, eu sou de Areal, Rio de Janeiro, e gostaria de saber se é verdade que quem tem anemia não pode praticar atividades físicas. E aí, doutora, pode ou não pode praticar atividade física? Na verdade, vai depender do motivo da anemia, né? E além disso, do grau, da gravidade, né, da anemia. Se eu tenho uma anemia leve por deficiência de ferro, de repente, a depender de quem é o paciente, eu posso simplesmente falar, ok, vamos liberar uma atividade física leve, claro. Mas se for uma anemia mais grave, relacionada a alguma outra patologia de base, talvez não seja o melhor momento. Okay. Então, via de regra, claro, para fazer atividade física, a gente subentende que você tem que estar saudável completamente, né? Mas atividades leves, se for um quadro leve, dependendo de quem é o paciente, eu não vejo uma contraindicação formal. A relação entre anemia e diabetes, ou seja, o açúcar, né, a falta de controle das taxas de açúcar no sangue, insulina, etc. A diabetes e a anemia, elas se contrapõem, uma não interfere na outra? Como é que é, doutora? Na verdade, a diabetes não deixa de ser uma doença inflamatória, né? Então, toda doença inflamatória, a gente tem alguns mecanismos hormonais no nosso organismo que acabam facilitando, digamos assim, a gente ter a anemia, seja por processos inflamatórios efetivamente, seja por dificuldade em absorção das vitaminas, por N motivos, né? Mas a gente pode ter sim uma relação por conta desse quadro de anemia inflamatória que a gente chama. Okay. Ainda mais se for um diabetes descompensado, né? A pessoa que não costuma fazer muito esse hemograma, enfim, tem todos os sintomas, o cansaço, a fadiga, etc., né? Mas não se trata, não busca ajuda, né? Enfim, quais as consequências, assim, o extremo de uma situação anêmica não tratada, doutora? Certo. Na verdade, a gente sempre tem que pensar que a anemia, ela pode estar relacionada, como eu disse, a diversas situações, e aí vai dependendo da patologia de base, isso pode evoluir de uma forma super tranquila ou não. Patologia de base, né? é uma outra doença associada ou não? Por exemplo, se eu tenho uma anemia relacionada à leucemia aguda, o fato de eu não tratar a leucemia, eu não vou ter uma melhora da anemia e, consequentemente, se for uma leucemia aguda, efetivamente esse paciente vai ter um curto prazo de vida, né? Agora, se eu tenho uma anemia associada à deficiência de ferro, é uma anemia leve, o fato de eu não tratar vai acabar prejudicando ele na sua qualidade de vida, né? Cansaço, dificuldade no trabalho, sonolência, se for uma criança, dificuldade na escola. Anemia a longo prazo, por exemplo, a gente pode acabar tendo uma dificuldade da parte cardiovascular, né? Então o coração fica mais aceleradinho quando a gente tem uma anemia. Isso pode acabar levando ao cansaço da parte cardiológica e levando a alterações cardiovasculares, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, né? Isso a longo prazo, claro. Por que a senhora citou antes AVC? O que tem a ver? Toda vez que eu tenho uma dificuldade, então na anemia a gente tem uma dificuldade de transporte de oxigenação. Se eu tenho uma dificuldade de transporte de oxigênio, isso pode faltar oxigenação no meu cérebro. E aí eu acabar evoluindo, por exemplo, para um AVC isquêmico, né? Uma dificuldade na oxigenação do cérebro. Claro que não é um caso comum isso acontecer, mas é uma das possibilidades. Uma pessoa que tem anemia, ela tem maior dificuldade, por exemplo, assim, num processo de cicatrização, num processo assim, né, de recuperação da saúde, doutora? Tem? Diretamente não, mas mais uma vez, vamos imaginar que a gente tem um paciente diabético com uma úlcera no pé, né? Se a gente tem uma dificuldade em chegar oxigênio naquele local, a minha lesão, o meu machucado vai demorar muito mais para poder cicatrizar. Então, indiretamente, pela dificuldade em oxigenar o local, a gente pode sim acabar tendo uma piora da evolução e até mesmo um retardo da cicatrização do local. Entendi. Doutora, chegou pergunta aí para o nosso WhatsApp. A gente quer fazer. A Super Jane Cardoso, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Boa tarde, Jane, bem-vinda ao Saúde e Fé. Obrigado pela participação. Mulheres em período menstrual têm maior predisposição a ter anemia? O que fazer? Que é justamente essa descarga do sangue, doutora. Sim. É a Jane. Obrigada, Jane, pela pergunta.
Na verdade, as mulheres, via de regra, né, exatamente por conta do fluxo menstrual, elas podem sim ter muito mais facilidade em ter a anemia. Desenvolver o quadro, não necessariamente neste período, mas claro que a depender do fluxo menstrual, né, a gente pode ter uma maior facilidade. E se a gente for, claro, avaliar o hemograma naquele período, a gente pode ter uma oscilação, que não necessariamente vai se refletir em alguma doença em específico, mas exatamente pela perda aguda daquele momento. Mas mais do que avaliar neste momento, é avaliar o contexto clínico, né? Fazer uma avaliação clínica, exame físico, avaliar efetivamente o fluxo menstrual daquela paciente. Muitas vezes a gente acaba pedindo ajuda do colega ginecologista para poder tentar ajudar a reduzir o fluxo, porque se é uma perda importante, a gente não consegue controlar de alguma forma, a gente precisa da ajuda, porque senão a gente não consegue controlar a anemia, né? Um quadro de anemia, doutora, assim, um período, tem um período ou ele prolonga se você não trata, ou o corpo tem essa capacidade de reação, de recuperar a longo prazo essa deficiência, doutora? O corpo, ele se adapta às situações, né? Então, se a gente tem um momento que ele está tendo algum déficit, ele vai tentar trabalhar de acordo com aquele déficit. Mas não é a forma mais saudável do nosso organismo funcionar. Nosso organismo é uma máquina, né? Então, tem que estar tudo muito bem ajustadinho para ele funcionar da melhor forma, se desenvolver da melhor forma. Uma pessoa que tem anemia, ou seja, primeiro não é uma doença, é uma deficiência de algumas proteínas próprias do sangue. É um sinal de que alguma coisa não está bem. Mas assim, não é a pessoa está com anemia, vai lá, vai contagiar. Não vai contagiar coisíssima nenhuma, né, doutora? Não, absolutamente não. O que a gente vê, né, na nossa prática é o pacientinho, ele chega, eu estou com anemia. Meu Deus, é sinônimo de leucemia. Já vou daqui para o céu, né? E, na verdade, não é bem assim, porque depende exatamente de todo um contexto, depende de uma história clínica bem feita, saber o que está usando de medicação ou não, porque, às vezes, os medicamentos podem acabar influenciando. Se a gente for olhar a bula dos medicamentos, todos eles vão ter praticamente quadro de anemia associado. Não é que a gente não possa tomar os medicamentos, jamais, não é isso. Mas a gente precisa, efetivamente, fazer uma avaliação geral do que efetivamente está Tem gente que não pode viver sem medicamento. O excesso de medicamento pode causar anemia ou não? Toda medicação tem seu risco-benefício, né? Então, ao optar por tomar uma medicação, é importante a gente pensar em qual o objetivo daquele tratamento e avaliar os prós e os contras, né, daquela situação. Gente, ela é hematologista, especialista em sangue. Hoje, dessa parte do sangue, anemia. De hoje eu tô aprendendo anemia com a doutora Camila Miranda, nossa médica hematologista, que entende tudo sobre o sangue que a gente precisa saber. Doutora, o meu é A positivo. É claro que não é o assunto, mas só um detalhezinho, porque vale a pena. Assim. O meu é A positivo. Às vezes a gente fala assim, RH negativo, A positivo, O positivo. É tipo de sangue e tudo isso, doutora? O meu é A positivo, por exemplo, né? Nas nossas hemácias, né, a gente tem diversos marcadores que identificam aquela célula como sua. Né? A principal que a gente mais conhece é associada ao grupo que a gente chama ABO. Então, a gente tem a tipagem A, B, AB e O. E o RH, que é também uma marquinha que a gente tem na capinha da hemácia da nossa célula, que identifica como como positivo ou como negativo. Né? Agora, desse sangue A, né, O, AB, B, enfim, tem algum tipo de sangue, né, que tem mais propensão a ter anemia, doutora? Não tem nada que efetivamente esteja relacionado, até porque sempre a anemia a gente tem que ir atrás de alguma patologia, né? Mas efetivamente relacionado à tipagem sanguínea, à anemia, não tem essa relação. E acima de tudo, a gente precisa ficar atento, porque quando aparece anemia,
é porque tem alguma coisa que está lá atrás, deixar bem claro, alguma coisa que o teu organismo não está recebendo e, e o sangue não está produzindo, é isso? Exatamente, por exemplo, não só está produzindo, como, por exemplo, pode estar morrendo antes da hora, Ok. como no caso de uma anemia hemolítica, Ok. ou posso estar perdendo efetivamente, no caso de uma perda sanguínea importante, Ok. né? Eu sempre falo que a anemia, para a gente poder comparar, é como se a pessoa tivesse com uma tosse. Entendi. Tosse não é igual a doença, a gente sempre tem que achar o motivo É da o sintoma, tosse, né? Então, a anemia é a mesma coisa, a gente sempre tem que ir atrás do motivo que efetivamente está evidenciando aquele evento, né? Então, o olho retrata um pouco disso, doutor? O olho, assim, o olho Sim. pálido. Ou seja, como é que a gente vê, Na doutor? mucosa aqui, esse branquinho, aqui embaixo. Aqui, embaixo. Isso. Puxou aqui, vamos lá, vamos fazer um teste. vermelhinho o seu. É cansaço, doutor, aqui, ó, tá ali, né? Então, embaixo tem o quê? Uma mucosa que aparece aqui, Essa doutor? O que mucosa é? mais rosadinha que a gente tem aqui. Ok, tem que Isso. puxar mais aqui, pediu para puxar mais. Aí, Então, ali... Exatamente. Aí é um dos sinais de anemia. Claro que, a depender se for um quadro muito leve, talvez a gente não perceba, né? Essa é a palidez que aparece, retrata assim, né? Sim. Meu caso é sono, é cansaço, né? Não tá válido, não. Que maravilha. Agora, doutora, ela falou assim do fígado, né? Do fígado. Eu vou chamar uma matéria agora que aí eu até gostaria que a senhora depois comentasse essa relação, porque é importante todo um quadro de alimentação. E a gente vai mostrar agora para você, com a nutricionista, né? Quais a importância, o porquê que é importante a gente ingerir alimentos que contenham o ferro, porque tudo isso nos traz esse quadro acima de equilíbrio no nosso sangue para combater aí, para prevenir a anemia. Acompanhe conosco. Olá, boa tarde. Meu nome é Elisa Joslin, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar com vocês a respeito dos alimentos que contribuem para a prevenção da anemia, ricos em ferro e vitamina B12. Primeiro, vamos classificar aí o que é uma anemia. A anemia são níveis abaixo do normal de hemoglobina no nosso sangue, que faz aí o transporte de oxigênio. Por isso que ele é tão importante para as nossas células e para a nossa saúde como um todo. E o que leva a uma anemia? Principalmente a deficiência dos nutrientes provenientes da nossa alimentação, por isso que nós vamos hoje falar sobre eles, porém tem alguns fatores que fazem aí a contribuição para que abaixe esses níveis no nosso corpo, principalmente em algumas fases da nossa vida, como por exemplo, adolescência, mulheres que menstruam, idosos, mulheres que estão amamentando ou gestantes. Então, existe uma demanda maior aí desses nutrientes. Por isso que é importante estar garantindo, através da nossa alimentação, esse tipo de nutrientes. Então, vamos começar. Primeiro, nós temos aqui os vegetais verdes escuros, que são provenientes. Vamos antes explicar o seguinte, que temos aí os alimentos de origem animal e vegetal, tá? Então, de origem vegetal, ricos em ferro e vitamina B12, nós temos todos os vegetais verdes escuros. Aqui temos exemplos do brócolis, os espinafre, a couve, né? Temos também salsinha, outros alimentos de origem vegetal que também são ricos em ferro. Temos aqui um mix de castanhas do Pará, oleaginosas no geral, tá? Temos aqui as sementes de abóbora, as leguminosas. O que seriam as leguminosas? Feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, todas elas também são classificadas de origem vegetal. Agora, quando a gente fala em origem animal, nós estamos falando aí de carnes vermelhas, peixes, frangos, ovos, que também são riquíssimos em ferro e vitamina B12, tá? Dentre esses alimentos, o queijo, eles são ricos em vitamina B12. Todos esses outros alimentos, eles englobam os dois tipos de vitamina. E por que eu estou citando tanto o ferro e a vitamina B12? Porque quando a gente fala em anemia, nós lembramos principalmente da anemia ferropriva, que é a deficiência do ferro. Porém, nós temos também a deficiência de B12, que seria a anemia megaloblástica, né? Ela não é tão comum, mas porém ela existe. Então, é por isso que é importante a gente estar suplementando aí com todos os alimentos mais naturais possíveis e garantindo que tenha a nossa mesa diariamente para suprir as nossas necessidades diárias.
E é importante a gente lembrar que existem alguns alimentos que eles são melhores absorvidos, onde nós encontramos na origem animal, né? Então, principalmente as carnes vermelhas, as vísceras, fígados, têm as maiores concentrações. No ovo, nós encontramos na gema do ovo. Então, pensando em pacientes veganos que não se alimentam de origem animal, somente de origem vegetal, é importante estar monitorando os seus parâmetros bioquímicos para verificar se existe a possibilidade de estar suplementando esses nutrientes, tá? Que poderia ser uma espirulina, que ela é riquíssima, tem em comprimido, tem cápsula que pode estar consumindo aí no café da manhã, ou até mesmo em manipulado, tá? E também a gente tem que lembrar que existem alguns alimentos que competem nessa absorção, que são os leites e seus derivados, como os iogurtes, os queijos, e aqueles que facilitam a absorção já é a vitamina C. Então, deixar para o café da manhã, aonde você ingere o iogurte, queijos, ter ali uma maior absorção de cálcio, já no almoço, no jantar, onde tem o maior consumo de proteínas, né, de origem animal, colocar aí uma fruta rica em vitamina C, como por exemplo uma laranja na sobremesa, ou um suco de limão, sem adoçar de preferência, para estar absorvendo ainda mais o ferro na sua alimentação. Então eu vou deixar uma dica para vocês. Vocês podem diariamente estar incluindo na sua alimentação, por exemplo, um suco detox. O que você poderia colocar nele? Para pensar aí, alimentos ricos em ferro e vitamina B12. Vocês podem colocar uma vitamina C, que seria o limão, um limão espremido. Colocar entre vegetais verdes escuros, podemos colocar, por exemplo, uma couve para bater junto, né? Pode colocar também uma espirulina, que ela já tem o ferro e a B12. Vocês podem também acrescentar até oleaginosas, por exemplo, uma castanha do Pará, para bater junto aí nessa vitamina, nesse suco detox, que você vai estar nutrindo o seu corpo diariamente. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu oriento a procurar um profissional especializado, um nutricionista, um médico, que vai te orientar, vai avaliar você individualmente, todos os seus parâmetros, solicitar exames bioquímicos para você ter respaldo aí na sua saúde. Que bom, Elisa, muito obrigado por essas informações. Como é bom a gente saber onde buscar, né? As fontes aí que a gente pode consumir para também ter esse equilíbrio, como eu disse antes, né? Do ferro, de todas as proteínas e vitaminas que a gente precisa aí para evitar quadros anêmicos. Como convencer as crianças, doutora, assim, principalmente assim, que já tiveram quadros de anemia, como convencer a comer um alface, um legume, umas folhas verdes, assim, fazer realmente assim que isso seja integrado na alimentação, doutora? Não só para as crianças, né, mas para os adultos, mulheres, por exemplo, em período reprodutivo, né, é importante efetivamente a gente ter uma alimentação balanceada, como a Elisa Joslin, nossa nutricionista. Perfeito. Né? E claro que quanto mais colorido, melhor, okay, né? Agora, as grandes fontes de ferro, efetivamente, estão nas carnes, né? Okay. Ninguém é obrigado a nada. A gente tem as pessoas que não gostam de comer carne por diversos motivos, mas é uma grande fonte e a carne acaba sendo muito mais utilizada de uma forma muito melhor pelo nosso organismo, pensando nessa questão da absorção do ferro. Okay. Mas nós temos outras fontes, como os vegetais, couve, espinafre, principalmente as verduras verdes escuras, né? Eu adoro verdura, eu adoro fruta, eu adoro, assim, mas eu tenho uma dificuldade, doutora, assim, não tem jeito, doutora, assim, não tem jeito. A gente viu a Daniela aqui, né? Ela falou assim, o filho de 7 aninhos, enfim, o olho pálido, enfim, ofereceu o filho. Eu tenho essa dificuldade, doutora, de ingerir fígado. Não entra, enfim. Eu posso substituir, ou seja, aí eu tenho que buscar outras fontes, doutora. Exatamente. Claro que o fígado é uma grande fonte, uma vez que lembra que é da ferritina, que está em parte estocada no fígado também, então ela é uma grande fonte. Fígado de qualquer animal, assim. De qualquer animal. É uma grande... Fígado, miúdos, por exemplo, okay, é uma grande fonte de ferro. Mas nós temos diversas outras fontes, com certeza, né? Tem gente que não vai gostar de fígado. Eu, por exemplo, também não gosto. Pois é, então, se você me convidar na sua casa para almoçar, eu vou com muito carinho, pelo amor de Deus. Não. Assim, um peixe frito já é suficiente, tá? Mas todas as carnes a gente tem grande quantidade, elas são ricas em
em ferro, tanto carne vermelha, carne branca, peixes também tem, ovos também tem grande parte de ferro também. As verduras verdes escuras, feijões, grãos de forma geral, né? Então a gente efetivamente acaba pedindo até mesmo muitas vezes a ajuda da nutricionista para poder equilibrar. Né? Então a gente trabalha em conjunto. Rúcula, né? espinafre, é tudo de bom, viu? Delícia, joga um limãozinho, vitamina C, melhora a absorção do ferro. Que maravilha, viu? Mais perguntas chegando, senão assim, a fome vai aumentar aqui. O Super Henrique Lima, de Indaiatuba, São Paulo. Boa tarde, Henrique. Bem-vindo ao Saúde e Fé, Henrique. Tem um amigo que tem anemia falciforme e algumas vezes ele precisou fazer transfusão de sangue. Isso é normal? Lembrando que a anemia falciforme é um dos tipos de anemia, doutora, Exatamente. né? É o Henrique, doutora. Obrigada, Henrique, pela pergunta. A anemia falciforme é uma doença genética. Né? Então, a nossa célula, geralmente ela é redondinha. Ela é exatamente redondinha para poder facilitar o transporte no nosso vaso sanguíneo. A doença falciforme, por ser uma doença genética, ela tem uma mutação genética em uma proteína. Na forma da célula. Exatamente. Então, a hemoglobina, enfim, a hemácia, ela deixa de ser redondinha e ela se torna em formato de foice. Por isso o nome anemia falciforme. É o pneu furado. O pneu tem que estar redondinho para andar. O pneu furou. Exato. Então, uma vez que ela tem esse formato de foice, ela vai passar na circulação sanguínea, mas ela não vai fazer o papel dela, em primeiro lugar. E segundo, que ela pode acabar travando ali nos microvasos e formar pequenos, que a gente chama de pequenos coágulos, e isso acabar dificultando a oxigenação também. Então, toda vez que isso acontece, a gente tem diversos quadros, no caso da anemia falciforme, por exemplo, uma crise de dor aguda importante, por uma queda abrupta, por exemplo, do nível de hemoglobina, isso acabar sendo indicado a transfusão sanguínea para poder repor de uma forma rápida aquele oxigênio que ele não está conseguindo. É só a falciforme que compromete essa transfusão? Um outro tipo de anemia também? Não, até mesmo anemia, por exemplo, por uma deficiência de ferro. Se for um quadro agudo, se o paciente tiver com sintomas importantes, a forma mais rápida de eu tratar é lançar mão da transfusão. Então, a transfusão sanguínea ela vai ser lançada naquele momento que efetivamente eu preciso de um controle agudo da situação. Exatamente para evitar a evolução para um quadro pior, né? Doutora Camila, eu vou perguntar assim, bem delicado também, mas acho que é importante esclarecimento. Por exemplo, a pessoa está se tratando, descobriu um câncer, né? Está lá fazendo quimioterapia, radioterapia, ou seja, tudo isso abala, né? Até as células, né? Pelo tratamento, assim. A pessoa que teve anemia ou tem anemia ou pode ter uma anemia por causa desse tratamento também, como é que é a relação entre a anemia e um tumor, digamos assim? Perfeito. Na doença oncológica, a gente precisa avaliar diversas situações, né? A anemia por si só relacionada ao tumor, por exemplo, como aquele quadro da anemia inflamatória, por conta de modificações hormonais no nosso organismo. Então, é uma possibilidade daquela anemia. A anemia, depender do tumor. Por exemplo, se eu tenho um tumor de intestino, aquele tumor de intestino pode sangrar. Então, eu posso ter associado uma anemia, por exemplo, ferropriva, né? Também a forma de tratamento vai ser da ferro. No caso da anemia relacionada ao tumor, a forma de tratamento vai ser o tratar o tumor. Agora, eu posso ter uma anemia secundária ao próprio tratamento, a quimioterapia, porque queira ou não queira, eu estou adicionando toxicidade para o meu organismo, né? E aí, a depender do quadro, eu posso lançar mão de transfusão, eu posso lançar mão de alguns que a gente chama de hormônios, né? Como, por exemplo, a eritropoetina. Aí vai depender de cada quadro. Uma anemia, a evolução de uma anemia, ela pode se transformar numa outra coisa, numa outra doença, doutora? Espera aí, para responder então no próximo bloco. A evolução de uma anemia pode causar uma pneumonia, pode causar um outro tipo de doença? Que maravilha, gente, já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, todo sábado, 3 da tarde. Aproveite aí, divulgue, reúna a sua família para acompanhar. Perdeu algum programa? Entre no nosso canal do YouTube, lá está em toda a programação também. Você pode aí revisar cada programa que a gente aborda aqui no nosso Saúde e Fé na Rede Aparecida de Comunicação, viu? E hoje o tema é anemia, com a nossa médica convidada, a doutora Camila Miranda, que é a nossa médica hematologista, né? A ciência do sangue, o estudo sobre o sangue, ela é especialista aqui. Doutor, eu perguntei no bloco passado, vamos ver,
uma anemia não tratada, a evolução dela, enfim, ela pode se transformar numa outra doença ou ela assim pega ou as doenças oportunistas se aproveitam da anemia ali para se desenvolver, doutora? De uma forma mais fácil para poder explicar, a gente tem sim alguns tipos de anemia que podem acabar, por exemplo, evoluindo para leucemias. Uau! Né? Então, principalmente no pacientinho mais idoso, existe, por exemplo, o que a gente chama de síndrome mielodisplásica, que é um diagnóstico que a gente faz através do hemograma, claro, uma série de outros exames, né? Então, o paciente tem uma anemia, que a gente não sabe exatamente o motivo, acaba evoluindo para o diagnóstico através da fábrica do sangue, como o exame de medula óssea. E uma vez feito esse diagnóstico de síndrome mielodisplásica, a gente pode ter, por exemplo, se não cuidado, ou até mesmo dependendo de fatores genéticos, uma evolução para a leucemia aguda. Então, nessa situação específica, a gente pode ter. Agora, por exemplo, uma anemia por deficiência de ferro, via de regra, não vira uma leucemia, por exemplo. Né? Mas deixa o corpo cada vez mais cansado, fatiga, desmaio, tontura, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, a manifestação de outras patologias, né? Por exemplo, aquela questão da imunidade, né? Que pode acabar estar relacionada por deficiências de vitaminas, seja a pessoa não se alimenta, seja a pessoa que não... Uma fraqueza pode cair, não cair, pode se machucar, bater a cabeça, aí tem traumas, aí por aí vai, né? Uma evolução por um contexto, não especificamente pelo quadro de anemia em si, né? Agora, assim, a gente quer viver bastante, viver bem, enfim, para cuidar bem do sangue, o que a gente precisa? Básico de sempre, se alimentar adequadamente, fazer atividade física e ser feliz. Isso é importante. Ou seja, também, em outras palavras, assim, a questão emocional, o estresse, isso abala também. Ele pode, claro que não é a questão física, fisiológica nesse sentido, mas ele abala o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. E isso pode prejudicar também a produção dessas situações que a gente precisa para viver, doutora. Com certeza, é tudo interligado, né? Como eu disse, o nosso organismo é uma máquina e precisa estar tudo muito bem ajustado, né? Essas situações, por exemplo, voltando à pergunta se não me engano, da Daniela, né? Do olho do filho dela, dos 7 aninhos lá. Ou seja, uma anemia, ela pode também amanhã depois, assim, evoluir ou prejudicar a nossa visão. Uma anemia pode, por exemplo, assim, fazer perder cabelo mais fraco. Como é que é essa questão, assim, visual, corpórea aí, doutora? Quando a gente fala em relação à nutrição, uma das manifestações no déficit nutricional pode ser a anemia, né? Então, imagina, a gente está vivendo num organismo que já está utilizando os estoques mais baixos, né? Cabelos, unhas, que não são tão essenciais, considerados para o nosso organismo, infelizmente, eles vão acabar perdendo a vez. O organismo vai acabar priorizando o coração, pulmão, sistema nervoso central, cérebro, para poder manter suas atividades correndo da melhor forma. Né? Então, é a forma que o organismo encontra de se adaptar. Então, queda de cabelo, unha fraca, pele seca, é uma das manifestações que a gente pode ter, principalmente no quadro de anemia por deficiência de ferro. Olha que quanta informação valiosíssima, né, gente? E a nossa equipe foi às ruas, a equipe foi às ruas e trouxe essa pergunta. Eu sou Fernanda, de Borrasópolis, no Paraná. Se a anemia não for tratada corretamente, quais as consequências para a saúde? E aí, doutora, né? A gente, claro que já abordamos isso durante o decorrer do programa, assim, mas se não for, né, tratada devidamente, assim, o que pode acontecer com a nossa saúde? E aproveitando essa pergunta, falando um pouquinho sobre os tratamentos, então, para combater a anemia, doutora. Perfeito. Como a gente conversou, né? A gente sempre tem que ir atrás do motivo da anemia. Então, é sempre importante ter um médico, um clínico e, se possível, for um hematologista, né? Para poder ajudar no desenvolvimento do raciocínio do porquê da anemia, porque só através disso a gente vai conseguir efetivamente tratar da melhor forma. Então, no caso da anemia da deficiência de ferro, por exemplo, a gente precisa tratar, claro, a questão da alimentação, mas avaliar as perdas, se existem, avaliar
avaliar a questão do trato gastrointestinal e repor a questão do ferro, seja pela boca, com medicação oral, ou seja, ferro endovenoso, por exemplo. Agora, se eu tenho uma anemia por deficiência de vitamina B12, não vai adiantar eu dar ferro, não vai resolver. Então, a gente vai precisar repor a deficiência em questão, que seria a deficiência de vitamina B12. Agora, se eu tenho uma anemia hemolítica, aí vai depender do tipo de anemia hemolítica, a gente pode lançar mão de medicamentos imunossupressores, corticoides ou tratamento da doença de base, uma alteração reumatológica, por exemplo, né? Então, sempre a gente tem que focar e frisar na importância de fazer o diagnóstico essencial da anemia, do motivo da anemia, né? Para poder tratar da melhor forma. A gente sabe que a fábrica do sangue é a medula óssea, doutora. Assim, lá tá no quadril, lá, a medula óssea. Assim. Tem situações de pessoas assim que têm necessidade de transplante de medula óssea, ou seja, existem situações de uma pessoa que teve lá um quadro de transplante, necessitou e desenvolveu anemia, ou se sempre essa anemia recorrente ou até leucemia, que fez o transplante de medula óssea e melhorou a situação e foi curado dessa situação. Existe isso, doutora? O objetivo, quando o paciente precisa ir para um transplante de medula, o objetivo é tornar a medula dele melhor, funcionante e saudável. Do que estava antes. Do que estava antes, exatamente. A gente, só para poder classificar, a gente tem o transplante de medula autólogo, que é dele para ele mesmo, e o transplante de medula halogênico, que é de uma outra pessoa para ele, né? Então, claro que o objetivo num transplante é a gente tratar a doença base inicial, né? Durante a evolução do tratamento, que muitas vezes a gente acaba usando imunossupressores, a gente pode ter algum tipo de anemia, claro, por conta de medicação, mas o objetivo realmente é tratar a doença base que levou, por exemplo, à consequência da anemia, né? A doutora falou algo interessante que me fez lembrar essa autólogo, que é da pessoa para a pessoa mesmo. Eu já ouvi a literatura, já vi até práticas, pessoas que fazem, né, a terapia, né, a hemoterapia, né, digamos assim. Não sei se é um assunto polêmico, enfim, mas assim, nesse sentido, se a pessoa tira do sangue e coloca nela mesma, assim, é isso que a doutora está falando ou não? Não, o transplante de medula a gente vai indicar naquele paciente que efetivamente tem uma doença, claro, hematológica, na grande maioria das vezes. A gente faz um tratamento com uma quimioterapia para poder, digamos, excluir de vez aquela medula, tratar, digamos assim, da doença. A gente, posteriormente, estimula a medula a produzir células boas, melhores, e essa medula, ela pode ser retirada, digamos assim, através de uma máquina, por exemplo, como se fosse uma hemodiálise, ou em centro cirúrgico. Isso vai ser acondicionado, vai ser desenvolvido ali da melhor forma para poder manter estável, adequado, e posteriormente isso vai ser inserido na pessoa como se fosse uma transfusão mesmo. Então, é diferente da autohemoterapia, que é quando a gente tira uma quantidade de sangue e aplica, via de regra, intramuscular. Então, mas são práticas diferentes, assim, e essa que a gente está falando, a doutora falou, sim, é hospitalar, é cirúrgico, é medula óssea, ou seja, é coisa bem mais delicada. Complexa, mais complexa. Ô, doutora, e, por exemplo, assim, uma gestante, ela pode desenvolver quadros anêmicos? E a pergunta é, e aí? Certo. Mesma coisa, paciente gestante anêmica, a gente sim precisa avaliar o motivo, né? Na gestante a gente considera um valor um pouquinho diferente do que a gente conversou anteriormente. Então, numa mulher, via de regra, o ideal é a hemoglobina estar acima de 12, abaixo de 12 a gente considera anemia. Na gestante, a depender do trimestre, esse valor é um pouquinho mais baixo. E na gestante é mais comum, sim, a gente ter o desenvolvimento de anemia, até porque tem um bebezinho ali dentro. Então, o nosso organismo vai priorizar aquele feto. Então, a anemia por deficiência de ferro é bastante comum na gestante, ainda mais aquela gestante já não se alimentava da melhor forma, e acaba sendo comum durante toda a gestação, né? E essa pergunta vai levar a outra pergunta, ou seja, a mãe com anemia vai passar anemia para a criança? O nosso organismo acaba tentando se adaptar da melhor forma, então o bebezinho é a prioridade. Mas claro que diante de um quadro de anemia na gestante, isso pode acabar interferindo com o desenvolvimento, o crescimento do bebê. Não necessariamente ele vai ter uma anemia associada
balanceada, mas isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento daquele organismo. Ah, ok. Então vai prejudicar o desenvolvimento, mas não é que a mãe tem anemia, vai passar para a criança. Logo a criança já vai nascer com quadro anêmico. Não. O próprio organismo vai proteger, doutora. Exatamente. Né? Existe alguns tipos específicos que a gente pode passar anticorpos que vai acabar indo para o bebezinho e isso vai levar à morte do bebezinho. Desculpa, a morte do bebezinho não, a morte das células da hemoglobina e isso pode acabar levando à anemia, né? Mas são situações muito específicas. E por último, doutora, se a gente está na mídia, no meio de comunicação, a gente vê uma enxurrada de propagandas, né, de até suplementos, enfim, olha, tome isso, porque isso aqui vai combater a anemia. Que orientação, a gente não vai falar de marcas, de produtos, enfim, mas que orientação quando nós somos tentados, né, a comprar esses suplementos que combatem a anemia? Qual a sua orientação? Como a gente tem falado, né? Sempre a gente precisa saber o motivo da anemia. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo uso, né, de polivitamínicos de uma forma... Comprar por conta própria. Exato, de uma forma indiscriminada e você pode acabar dificultando o diagnóstico, atrasando o diagnóstico, por exemplo, de uma doença que, de repente, poderia ter sido avaliada de uma forma muito mais precoce, né? Então, a automedicação nunca deve acontecer, sempre procure um médico, um posto de saúde, o seu clínico ou, se possível, um hematologista. E, claro, né, fazer seus check-ups de uma forma geral. Quando é que a pessoa procura uma hematologista, né? Certo. Via de regra, né? Na grande maioria das vezes, o pacientinho ele vem para o hematologista a partir de encaminhamento de um outro colega, seja um clínico, um cardiologista, um endocrinologista. Mas recentemente a gente tem visto bastante a questão de fazer um check-up, né? Eu quero fazer todas as vitaminas. Então, claro que a gente, como hematologista, a gente vai avaliar, sim, algumas deficiências específicas, mas é diferente, por exemplo, da nutrologia, né? Que acaba avaliando todas as vitaminas de uma forma um pouquinho diferente. Então, hoje a gente tem visto esse encaminhamento muito mais, feito de forma mais... pessoal mesmo, recorrente, né? Exatamente. Eu fiz essa pergunta para valorizar a hematologia, né? Gente, tivemos o prazer de conversar com a doutora Camila Miranda, nossa médica hematologista. Os contatos estão aí na tela para você, o Instituto Multidisciplinar e Cancerologia. O telefone é o 12-3923-4400 e o Centro de Excelência Oncológica do Vale, 12-3301-7478. Está na tela para você printar e consultar um hematologista para você aí conhecer bem as propriedades do seu sangue. Doutora Camila, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe, parabéns, você se comunicou muito bem, sempre com uma alegria, além de excelência no conteúdo, com uma alegria muito grande, isso vale a pena, foi um sábado gostoso passar aqui do seu lado, doutora, né? Obrigada, pelo convite, foi um prazer e colocar informação para o pessoal, né, para poder se cuidar um pouquinho mais e cuidar das pequenas coisas. Aí. Que maravilha, gente, que maravilha. E a gente aprendeu hoje a cuidar dessa preciosidade chamada sangue, gente, a vida, né? O sangue é a vida. E que tal, então, o outro sangue? O sangue espiritual, essa vida espiritual, esse lado que também precisa ser cuidado. Chegou o nosso momento de oração. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. Mas agora, gente, queremos entregar esse programa, encerrar esse programa bem aqui do lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, de São Peregrino. Não esqueça de preparar aquele copo d'água, já vou invocar uma bênção especial para você, inclusive, tomar o seu remedinho com água abençoada. Nós queremos colocar no manto sagrado de Nossa Senhora. Hoje o assunto foi anemia. Queremos colocar a doutora Camila, nossa médica de hoje,
todos os médicos, plantonistas que passam por aqui, que com carinho vêm ao nosso programa para nos ajudar a cuidar melhor da nossa saúde. Quero colocar você, a sua família, quantas pessoas enfermas, hospitalizadas, em tratamento de câncer também. A gente pede a intercessão de São Peregrino por todas as pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, por todas as futuras mamães. A gente coloca também no coração de Nossa Senhora, pedindo essa graça, essa fortaleza, essa graça de poder superar a cada dia, de não desistir, de lutar sempre, né? De buscar essa graça, essa vitória que tem reservado para cada um de nós. Então tem que ter paciência também, acima de tudo, mas não desistir, porque sozinho nós não jamais estaremos, porque Deus está conosco. A palavra de Deus fala assim, eu sou o Deus que te cura, diz a palavra. Então, pegue, tome posse disso, acredite nisso, porque é um Deus que vem ao nosso encontro, nos trazendo essa paz, essa serenidade, essa fortaleza interior. Então vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. E São Peregrino, rogai por nós. Agora segure firme o copo d'água. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, esta água tão limpa, pura e transparente. Toque, Senhor, com a tua misericórdia, com as tuas mãos poderosas, e que ao tomar dessa água, Senhor, desça sobre cada filho, cada filha, em especial os que nos acompanham agora, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão mais fragilizados. Desça sobre todos eles, Senhor, todas as famílias, a bênção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou guardar para a doutora Camila, que participou do programa de hoje. Mas pode tomar a sua com muito carinho, com muito amor, viu, gente? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora do Glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, minha gente, pelo seu carinho, por estar conosco, fazendo desse programa, dessa tarde de sábado, também uma tarde especial, a tarde da saúde. Bom final de semana para você. E não esqueça, jamais esqueça, cuide sempre desse corpo, minha gente. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, bom final de semana, até semana que vem com mais um Saúde e Fé. Deus abençoe.